A paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja com vocês que são inscritos neste canal. Vamos lá no Salmo capítulo 78, né? Capítulo 78. A salvação que Jeová concedeu a Israel, a rebelião contra ele. Jeová escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Mas que o de Asaf, escutai a minha lei, povo meu, inclinai vossos ouvidos, as palavras da minha boca, abrirei minha boca. Numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho a Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou nossos pais que a fizessem conhecer seus filhos, para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem, se levantasse e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Jeová sua esperança e se não esquecesse das obras de Jeová, mas guardasse os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, e geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Jeová. Os filhos de Efraim, armado e trazendo o arco, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Jeová e recusaram a andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe fizera ver. Maravilha que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou com uma nuvem, toda noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grande abismo. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como um rio. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Jeová nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. E falaram contra Jeová e disseram: poderá Jeová, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo. Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Jeová, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivessem dado do trigo do céu. Cada um comeu um pão dos poderosos, e ele lhe mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul quanto sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. Prestou obediência nessa palavra aqui? Minha irmã e meu irmão e meu amigo e meus inscritos. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E prestou atenção nessa palavra, versículo 27. Bonita também essa aqui, hein? E choveu sobre eles carne como pó. Já parou para pensar o que é pó? Pó de areia? Você já pensou o que é pó de terra? Não tem como contar pó de terra não, gente. Tem como contar aqueles pedaços não. Olha o tanto de carne que o Criador mandou para ele. É carne demais. E aves de asas como a areia do mar. E também, ó, aves, é carne e aves juntas também. Tem diferença de carne e de aves, tá? Aqui não tá falando que essa carne aqui é a ave, não. Mandou todo tipo de carne lá. Todo tipo de carne mandou para eles. Como a areia do mar. Já parou, pensa que é areia do gente. Nem o mar chega, nem a areia do... Quer dizer que nem a areia do mar chega aos pés. Como que eles comeram carne demais. Olha só.
não faltou alimento não. Assim é para aquele que confia nele, nunca vai faltar nada. Versículo 28, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Prestou atenção à palavra aqui? E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. A bênção chega onde? Dentro do lar. A bênção chega dentro do lar, dentro da casa. Ó. É dentro da igreja e dentro da casa. Os dois. Que a bênção chega. Continuando no versículo 29. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe satisfez o desejo. Não refrearam seu apetite, ainda lhe estava a comida na boca, quando a ira de Jeová desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. É assim que o povo está hoje em dia, não sabe agradecer as coisas, depois quer reclamar ainda e não agradece lá. Por isso que Jeová não abre as portas para essas pessoas, só ajuda quem tem fé por causa disso. Quem tem fé nunca abandona ele e nunca reclama dele. Vamos lá. Versículo 33. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade, os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte, e tal o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam Jeová e lembravam-se de que Jeová era sua rocha e o Jeová Altíssimo, seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto, mas ele, que é misericordioso, perdoa a sua iniquidade e não os destruiu antes. Muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes provocaram no deserto e ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Jeová. Duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou seus sinais no Egito, as suas maravilhas no campo de Zoar. Converteu em sangue os seus rios, as suas correntes, para que não pudessem beber, e lhes mandou enxame de mosca, que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão, na sua novidade, o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e seus sicômoros com pedrisco. Também entregou seu gado à saraiva e aos corisco, seus rebanhos, e atirou para o meio deles. Quais mensageiro de males, o ardor da sua ira furou indignação e angústia. Abriu caminho a sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência, e feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram. Mas o mar cobriu seus inimigos, conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, las deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Jeová Altíssimo, e não guardaram seu testemunho, mas tornaram atrás, e portaram-se alevosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos, e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Por isso que aqui eu dei imagem de escultura, né? Por que aqui eu dei a imagem de escultura? Por causa disso, ó. Pois lhe provocaram a ira com seus altos, e despertaram-lhe o zelo com suas imagens de
Escultura, por isso que aqui não adora imagem de escultura, por causa disso. Vamos lá. Jeová ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecerá como a sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada e engloriou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse. Feriu seus adversários que fugiram e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava. Edificou seu santuário e edificou seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar Jacó, seu povo, e a Israel sua herança, e a Israel sua herança. Versículo 62. Assim os apacentou, segundo a integridade de seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Terminamos de ler o Salmo capítulo 78, todo, né? Nós lemos todo, ó. Terminamos de ler todo, ó. Todo, mas todo mesmo. Terminamos de ler todinho, ó. Até aqui. Daqui, né? Daqui e daqui. Terminamos de ler todo, né? Vamos orar e agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, abençoe somente esses inscritos e os que estão lá no meu Facebook aprendendo com culto ao vivo. Amém e amém. Até o próximo vídeo. Madrugada, retornarei novamente. Até lá.